Fala pessoal, a gente está começando aqui o FOPAcast, seu podcast informativo sobre a região aqui da Amazônia. E hoje o tema é agrotóxico, né? A gente está vendo aí um avanço dessa questão no Brasil e recentemente, no ano de 2023, teve a votação da PL do veneno que está contemplando toda essa situação. E a gente está aqui com dois especialistas no assunto aqui, a doutora Lorena e o doutor Matheus. Lorena, se apresenta um pouco aí pra gente, Matheus também. Olá, bom dia, João. Eu sou a Lorena, sou médica formada pela Universidade Federal do Oeste do Pará, com especialidade em ginecologia e obstetrícia, com PhD em saúde pública. Prazer, João. Aqui é o biólogo Matheus. Eu tenho doutorado em taxologia e efeitos dos agrotóxicos no corpo humano. Certo. E eu sou acadêmico de medicina apenas. Certo, Matheus? Explica pra gente o que é o agrotóxico e como é que ele está impactando nas nossas vidas. Eu pergunto isso porque está tendo um avanço aqui na região da Amazônia, especialmente no Planalto, e a gente sabe que muita gente depende principalmente do uso dele, no caso das nossas águas de poço, né? A gente sabe que acontece a infiltração desse agrotóxico nos lençóis freáticos. Aí quando você cava um poço lá, você acaba tendo uma água contaminada. E a gente quer saber como é que está acontecendo essa contaminação, as consequências disso, o que é o agrotóxico também, né? Antes de tudo, para os nossos ouvintes. Perfeito, João. Antes da gente entender quais são os impactos dos agrotóxicos no corpo humano e também no meio ambiente, a gente deve analisar o que é agrotóxico. Eles também são chamados de defensivos agrícolas ou pesticidas. São substâncias químicas, físicas ou biológicas utilizadas na agricultura para controlar pragas, como os inseticidas, para eliminar plantas invasoras, como os herbicidas, ou para combater fungos, como os fungicidas. E também tem agrotóxicos, João, que eles impedem o crescimento de micro-organismos. Eles são chamados de bactericidas, com as bactérias. Então ele é meio que um protetor das plantas dos agricultores, né? Sim. E o principal objetivo dele hoje em dia, principalmente no nosso contexto econômico e social, é aumentar a produtividade agrícola, minimizando as perdas causadas por organismos nocivos e contribuir até para a nossa economia, né? Com certeza. Sim. Então, só que nem toda essa situação tem seus benefícios, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre as consequências disso no corpo humano, os problemas gerados, né, a partir dele, já que ele tem componentes químicos, e aí isso aí pode gerar algum atrito no corpo humano. Então fala pra gente aí. Então, João, a gente também tem os impactos biológicos dos agrotóxicos. A gente também tem muitos agrotóxicos que são neurotóxicos. Como assim? São substâncias, algumas com base no fosfato, e que atingem o nosso sistema nervoso central. Alguns deles, por exemplo, inibindo enzimas importantes, que podem ser cruciais para sinapses. E eles fazem com que causem sintomas como convulsão mental, tremores, convulsões e até um possível coma, João. Você entendeu? Entendi. Nesse contexto, os agrotóxicos podem ser até neurotóxicos. Então, basicamente, eles afetam o nosso cérebro, a forma como o nosso cérebro comanda, a nossa mente, né, de modo geral. Ela comanda o nosso corpo e aí as consequências são as piores, né? Sim. Outros tipos de agrotóxicos também podem causar distúrbios endócrinos, João. Como certos agrotóxicos, eles funcionam como desreguladores endócrinos. Eles interferem no sistema hormonal e afetam, por exemplo, a puberdade, a fertilidade, o desenvolvimento fetal. Outros tipos de agrotóxicos imitam até hormônios que estão dentro do nosso corpo, como o estrogênio. Agora você falou um ponto que é a minha especialidade, que é justamente como isso afeta na formação, como ele afeta nessa questão endócrina. Então, a exposição a esses pesticidas, eles também têm um forte aumento em malformações. Por exemplo, tem uma classe que é... O Matheus tocou num ponto muito interessante, que é a especialidade da doutora Lorena, que é o período de gestação ali da mulher, né, quando ela está grávida e acontece a gestação, que é o desenvolvimento fetal. E Lorena, fala pra gente como é que os agrotóxicos podem impactar no processo de gravidez ali, no processo de desenvolvimento da criança, né? Desde as primeiras semanas até as últimas. Aí. Com certeza, João. Isso que o Matheus acabou de falar sobre a desregulação hormonal que pode
ocorrer no feto durante a gestação é algo que realmente afeta diretamente o meu trabalho, uma vez que, de acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 70% dos alimentos consumidos no Brasil contêm resíduos agrotóxicos. Então imagina, 70%, a grande maioria da população consome agrotóxico, então nitidamente vai ter impacto também nas gestantes, que é a minha área de atuação. A exposição a pesticidas elas estão diretamente ligadas à desregulação hormonal. Eu vou aqui citar para você o aumento de 2 casos que tem a ver com isso, que é a criptorquidia, que é quando os testículos não descem, e também a hipospadia, que é a malformação da uretra. Segundo estudos europeus, o aumento desses casos aumenta em até 70% em filhos de mães expostas durante a organogênese, que é aquela fase embrionária que está formando os órgãos, finalizando lá na 8ª semana. Então, só para você ver como isso é algo muito danoso para o feto. Segundo o último simpósio que eu fui, na Universidade de São Paulo, a USP, a mais renomada da América Latina, o risco de abortamento espontâneo aumenta em até 30% quando a mãe está em uma área de risco de agrotóxico. Além disso, o risco de parto prematuro é 2 vezes maior. A doutora Lorena mencionou sobre a questão das fatalidades relacionadas ao aborto, né? Sobre, de fato, a morte de um indivíduo, de um organismo. E a gente sabe que o câncer na nossa sociedade está presente aí, causando todo tipo de sofrimento. E Matheus, fala um pouco pra gente sobre a relação dos agrotóxicos e do câncer na nossa sociedade, principalmente no Brasil, que é um grande produtor agrícola. Né? Perfeito, João. Muitos agrotóxicos, eles possuem um efeito cancerígeno, realmente. Eles podem atuar de forma direta ou indiretamente. Por exemplo, alguns deles têm substância que causam estresse oxidativo, dano DNA e possível mutação genética que podem gerar um câncer. Também muitos deles causam disfunção mitocondrial, alteração na regulação da apoptose. Como você é estudante de medicina, você estudou com a professora Janaína, né? Sua professora do ciclo básico. E ela deve ter explicado sobre os mecanismos de apoptose, né? Sobre as carpases, sobre como a mitocôndria ela libera substância, ela libera proteínas que fazem com que ocorra a apoptose. Então a gente tem um problema em uma organela que atua na morte programada da célula, que pode interferir na destruição de células cancerígenas, possíveis células cancerígenas. Certo. E também a gente tem esses agrotóxicos atuando na imunossupressão. O que acontece? O sistema imune, com a liberação dessas substâncias, ele tem menor capacidade de eliminar células pré-cancerígenas. Como assim, João? A gente tem a exposição crônica que enfraquece o sistema imune. Os linfócitos T e B, os linfócitos T são aqueles principais linfócitos que coordenam ações defensivas no nosso corpo. Ocorre uma redução da sua proliferação em resposta a estímulos de antígenos. Ele responde menos, o sistema imune responde menos. Outro tipo de efeito dos agrotóxicos nesse viés são as inflamações crônicas. Alguns agrotóxicos induzem a liberação contínua de citocinas inflamatórias, o que leva também à exaustão imunológica. Certo, então você está dizendo que o nosso corpo, né, uma máquina extremamente complexa, é afetada por essas substâncias que a gente estava discutindo aqui, né? Desde da nossa partícula, do nosso menor organismo, que é a nossa célula, né? Ali até todo o funcionamento do nosso corpo, né? Está falando dessa relação entre componentes do nosso corpo e como o agrotóxico pode prejudicar, né? Perfeito, João. Inclusive, a gente tem algumas alterações epigenéticas. Alguns agrotóxicos podem mudar até a expressão gênica. O que seria a expressão gênica? É aquilo que o corpo pode expressar futuramente lá na parte genética. Então, tipo, eu posso ter o cabelo cacheado e do nada pode ter o cabelo liso. Isso. Sabe, uma brincadeira, mas... Uma brincadeira, realmente, João. Por exemplo, a gente tem as proteínas histonas, são aquelas proteínas que condensam o teu DNA, aquilo que vai expressar as tuas características. Essas proteínas histonas que condensam o DNA, que condensam o cromossomo, que dão a tua expressividade gênica, até mesmo do teu fenótipo, elas são prejudicadas. Então pode não ocorrer a tua expressão gênica do teu cabelo, por exemplo, como tu falou, que pode ser cacheado ou liso. Entendi. Bom, a gente viu que é um desafio
principalmente pelo Brasil ser um grande produtor agrícola, né, e fazer o uso dessas substâncias. A gente viu ali que essa substância afeta a complexidade que é o nosso corpo. O nosso corpo é como um grande país como o Brasil. Se tiver um problema no Sudeste, ali vai ter problema no Norte. Se tiver um problema no Norte, vai ter um problema lá em São Paulo, né? E aí eu gostaria de ouvir de vocês, Lorena, Matheus, como é que a gente pode evitar esses problemas? Porque assim, ficar livre 100% vai ser bem difícil, mas a gente pode ali tentando diminuir essas consequências. Como é que a gente pode, Lorena, dar um jeito nesse problema que a gente tem que enfrentar? É um problema que existe, né? Infelizmente, inclusive, muitos desses agrotóxicos, eles são proibidos há muito tempo na própria União Europeia, justamente por causa dessas malformações congênitas, mas são à torta direita fornecidos aqui no Brasil. Então, assim, eu como médica obstetra, o que eu posso fazer? É um acompanhamento, um monitoramento com as minhas gestantes desde cedo, para verificar se está tudo certo, se não tem nenhuma malformação, se está tudo certo com os cromossomos. Além disso, também eu tenho que orientar de forma acessível como elas podem reduzir o uso de agrotóxico nas suas residências. Então eu passo, os passos basicamente, compra ali uma fruta, um legume, lava esse legume, lava essa fruta, deixa por 15 minutos em uma solução com bicarbonato e água, que remove até 70% dos resíduos superficiais. Isso daí já tira uma grande gama de agrotóxicos da sua dieta. Além disso, vai comer uma fruta, descasca, porque os agrotóxicos eles se acumulam na casca. Priorizar alimentos orgânicos, ou seja, ao invés de comprar ali uma fruta, um alimento ali dos grandes supermercados, vai ali com a vendinha da esquina, né? Com agricultor, familiar. Tudo isso aí ajuda a reduzir bem o consumo de agrotóxicos na sua residência. Então a gente vê aqui com a Lorena que os passos são muito práticos, assim, no caso de uma mulher que está no período de gravidez ali, procura OBS, não sei onde é meu OBS, mas tenta ali ir com as pessoas que você pode imaginar que conheçam, como é que funciona essa situação, o uso da nossa agricultura familiar, como você bem colocou, né? São coisas assim muito simples, mas eficazes, que a gente pode fazer em qualquer contexto, ou quase qualquer contexto, né? A gente sabe que existem dificuldades no nosso país, mas a UBS está disponibilizando esse acompanhamento. A questão da compra de alimentos de agricultura familiar também pode ser, até mesmo você plantar na sua casa seus próprios alimentos também pode ser uma alternativa. E agora a gente vai passar a bola para o Matheus aqui, finalizando a nossa entrevista, como a gente pode lidar com essa situação brasileira, né? Primeiramente, João, a gente tem que entender qual é a raiz do problema. É o uso dos agrotóxicos, é o uso de agentes que buscam acabar com possíveis agentes biológicos que acabam com a natureza. Então a gente investir em pesquisa, a gente investir em universidades, para que seja possível achar outros meios que, por exemplo, fortaleça uma planta que é atacada por um fungo. A gente pode mudar inclusive o genótipo dessa planta, a gente pode inserir genes que produzam substâncias que por ela mesma possa se defender. Então a gente pode investir na parte genética, a gente pode investir em pesquisas, a gente pode investir em ações que precisem menos do uso de agrotóxicos. Entendi. Com certeza, não só saber como pressionar os políticos para sempre aí, restringir aí, esse livre acesso desenfreado desse veneno. Então, assim, o Matheus colocou muito bem essa questão. Cabe ao incentivo também, você que está nos ouvindo, você que é jovem, entra numa universidade, porque a universidade é uma porta que se abre para a gente desenvolver meios para driblar esse veneno, esse problema. Então, assim, eu creio que a partir da nossa entrevista hoje,
deu para mostrar qual caminho a gente deve seguir. Agradeço aí a presença do Matheus, agradeço a presença da Lorena aqui, agradeço você que está nos ouvindo e olha, não perde o próximo episódio que vai estar incrível. Muito obrigado. Valeu, se você gente. está ouvindo aí pelo YouTube, deixa o like, compartilha com seus amigos, no Spotify também compartilha com a galera, que assim você fortalece a nossa comunidade. Muito obrigado. Tamo junto, galera. Tchau. Abraço à professora Helena. Helena não, Ellen.